né? Agora Vou tá. mandar pro Jairo. Gravei e vou mandar pro Jairo. Tá me subornando, ó. Gente, hoje a gente começa uma parte que é a parte mais fácil do concreto protendido, né? A gente viu até agora como que a gente faz para calcular as tensões dos materiais, o traçado do cabo, as perdas. Então é a parte mais difícil do concreto protendido. O restante agora é muito similar ao que a gente já viu no concreto armado, tá? Então a gente vai começar a trabalhar nessa unidade 4, dimensionamento em estado limite último. Então o que a gente quer saber do dimensionamento do estado limite último? A área de armadura ativa necessária para a gente ter o equilíbrio da seção. Tudo bem? Ué, professor, mas isso difere do concreto armado? A teoria é exatamente a mesma. Ah, bom. Então vamos revisar aqui um pouquinho o concreto armado. Vamos fazer um exemplo da aula, né, do concreto protendido. E na aula que vem a gente começa a trabalhar com o concreto protendido, dimensionamento de estado limite útil. E aí só tem umas adaptações a mais que a gente faz. Bom, a aula de hoje é tipo uma revisãozinha. Quem está pegando a aula com a professora Jéssica, com a professora Natan, já deve ter visto isso. Então, gente, só para relembrar aqui rapidamente, vamos supor que a gente pegue uma seção de concreto, que é uma viga, né, de altura H e largura BW. Tudo bem? Vamos pegar essa viga e botar ela ali apoiada e vamos carregar essa viga até a gente chegar na ruptura dela. Aplicar aqui uma carga genérica FI. Tudo bem? E essa viga aqui tem um vão L. Beleza? Ela é bem apoiada. À medida que a gente começa a aumentar a carga FI, pessoal, além do peso próprio, né, a gente vai ter 3 estágios muito bem definidos. Os primeiros 2 estágios, estágio 1 e o estágio 2, eles são basicamente o estado limite de serviço. É aqui que a gente avalia flash e a gente avalia a abertura de fissuração. Beleza? O estado limite último, a gente dimensiona a armadura para equilibrar a seção. Todo mundo está lembrando disso? Tranquilo, né? Então vamos lá. No estágio 1, então, o que a gente tem? A gente vai ter uma distribuição de tensão, primeiro, que vai estar trabalhando em regime linear elástico. Lembrando só, pessoal, que a gente sempre trabalha com algumas hipóteses, né, de funcionamento da mecânica do concreto armado. A primeira delas, né, que as seções permanecem planas. Como assim, professor? É a hipótese de Bernoulli, né? A seção permanece plana, pessoal, porque as deformações são muito pequenininhas. Então, à medida que eu carrego essa viga, essa linha vermelha, ela continua na vertical, tudo bem? Porque as deformações são muito pequenas. Se as deformações forem muito longas, essa linha vai rotacionar. Todo mundo consegue ver isso? Isso aqui é a capacidade de rotação. Quando a gente precisa, por exemplo, para falar sobre ductilidade, né? A peça tem que ter a capacidade de poder, né, rotacionar. Então, essa aqui é a hipótese de Bernoulli. Outras hipóteses, né? A relação entre deformações, ela geralmente é linear e ela é proporcional à distância, né, da linha neutra. Outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar no concreto armado é que existe uma perfeita integração, né, interação entre a nossa armadura do aço e o nosso material concreto. As deformações aqui dos dois materiais têm que ser compatibilizadas, né, para dar certo isso. Tudo bem? Então, no estágio 1, pessoal, a gente tem aqui que basicamente as nossas solicitações vão estar atuando abaixo das tensões de tração limite, né? Então, o nosso momento solicitante está abaixo daquele momento de fissuração. Entendeu disso? Se esse momento de solicitante ele ultrapassa o momento de fissuração, aí a gente vai para o estágio 2, que aqui já acontece fissuração. Tá? Então, no estágio 1 é só isso, beleza? Dúvidas aqui? Eu acho que é estágio, tá, gente? Não é estágio. É estádio. Estágio, né? Deixa eu corrigir aqui. Vocês já tiraram foto? Não, mas eu corrijo de novo. É estágio. Deixa eu ficar o G pelo D aqui. Estágio. Estágio. Beleza? Bom, então aqui a gente tem que basicamente, como a peça ainda não fissurou, o concreto ainda resiste em algumas tensões de tração. E aqui a gente não tem fissura. À medida que eu continuo aumentando meu momento solicitante, que ele atua aqui na seção, a gente vai chegar a um momento que o nosso momento solicitante vai ser maior ou igual ao momento de fissuração. É nesse instante, pessoal, que começam a surgir as fissuras na região mais solicitada da peça.
essas fissuras, se for fissuras por flexão, elas são na horizontal. À medida que elas vão chegando perto do apoio, elas tendem a ficar maiores, né? Pelo mecanismo do cisalhamento. Tá? Esse padrão fissurológico, pessoal, acontece quando, novamente, nosso momento solicitante ultrapassa o momento crítico de fissuração. Nesse momento, pessoal, aquelas tensões que eram resistidas pelo nosso concreto não existem mais. E aí quem absorve as tensões é o aço. É aquela questãozinha da prova que a gente falou. O aço começa a ser eficiente aqui. Né? Aí aqui a nossa posição da linha neutra, ela é reduzida, né? Então há um encurtamento porque o concreto fissurou. Há uma perda aqui de rigidez, né? Porque o concreto fissurou. E aí a gente vai ter basicamente o diagrama, né? Linear de tensão e deformação por hora. Dúvidas aqui? Bom, e no estágio 3, pessoal, é o estágio do limite último. O que acontece nesse estágio, pessoal? A gente continua ampliando a carga e aí as nossas fissuras, elas aumentam muito. Elas vão até encostar, né? Na região do concreto, na região que vai estar comprimida, né? Vão até o final aqui. Então aqui a gente começa a visualizar, né, um padrão, né, de fissuras generalizadas. E é aqui que vai haver o rompimento, né, que é o colapso, ou colapso pela flexão. E aí nessa situação, pessoal, as tensões que ocorrem no concreto, elas já não são lineares, elas passam a ser curvas, porque a gente começa a existir a plastificação do concreto aqui em cima. Beleza? Que é ali onde vai ser esmagado. E é aqui que a gente usa, né, esse sistema para fazer o dimensionamento. Então, em vez de a gente calcular, né, essas forças, né, que surgem, então aqui a gente tem a tensão vezes a área de aço, eu tenho uma força de tração. Na parte superior a gente tem aqui uma força de compressão, dada, né, pela área, né, desse bloco, que é o que a gente chama de bloco de compressão, ou também é chamado de Whitening Stress Block, né? E ele é adotado aqui no Brasil como diagrama parábola retângulo. Se eu pego a área desse diagrama, pessoal, eu consigo calcular essa força de compressão. Como ele é curva, a gente adota essa simplificação. Tá? Então a simplificação, a largura, né, é o coeficiente αβc vezes FCD, a nossa altura da posição da linha neutra, vezes a largura, né, da viga, BW. Então tá aqui, ó. A força de compressão é dada por isso daqui. Essa parcela, essa e essa. Tá? E a força que a gente consegue achar no aço é a área de aço vezes a tensão. Tudo bem? Entre essas forças surge aqui um braço de alavanca e aqui eu consigo calcular o nosso momento resistente. O momento resistente é sempre a força vezes o braço de alavanca. Tudo bem? E aí o que é legal, né? Nesse momento a gente já tem a fissuração generalizada, a gente pretende, né, que os materiais eles entram em rompimento simultâneo, então a gente quer que o aço e o concreto rompam ao mesmo tempo. Geralmente isso não acontece, é um ou outro, né? E aí a gente entra nos domínios, né? E o diagrama parábola retângulo ele é válido. Nesse momento aqui, né, a gente aplica pouca carga e entra em ruptura. Aqui igualando as forças, a gente consegue achar a posição da linha neutra em estado limite último. Então essa equação aqui é muito simples. Estado limite último, né, a posição da linha neutra. E aí, pessoal, para a gente calcular o momento resistente, é aquela equação que eu mostrei. Força, né, vezes o braço de alavanca, sabendo onde que é a posição da linha neutra, né, em estado limite último, eu consigo determinar o momento resistente. Dúvidas aqui? Tranquilo? Vocês lembram disso, né? Bom, professor, como que a gente entra no pré-dimensionamento? Bom, o pré-dimensionamento é simples, né? A gente tem aquelas nossas equações adimensionais. Todas essas equações estão naquela tabelinha que eu mandei para vocês, ó. É a tabelinha de vigas. Ela já está publicada para vocês e a gente geralmente usa ela. Só para lembrar, pessoal, concretos de até 50 FCK, né, a gente utiliza, né, o coeficiente ΑC 0,35 e lambda, né, 0,8. A partir de 60 MPa, a gente tem uma mudança, né, disso daqui porque o concreto fica menos dúctil, né? Então a gente tem uma redução aqui. E a gente vai ter aqueles três fatorezinhos, KMD, KX, KZ. O KMD está relacionado às propriedades da seção geométrica. Eu sei o momento, a largura e a nossa altura útil. Sabendo o tipo de concreto, eu consigo calcular essa relação. Esse KMD, pessoal, para estruturas de até 50 MPa, ele baixa, se eu não me engano, lá em 0,250. Deixa eu ver. 0,250, esse é o nosso limite. Então até aqui eu consigo dimensionar até o final do estágio 3. Né? A partir disso eu não sei mais. E aqui está o KX. O KX, só para lembrar, né, é a relação entre a posição da linha neutra
e o nosso braço de alavanca, ou a nossa altura útil, né? E aí a gente tem que permanecer, né? A peça tem que ter ductilidade, né? Então ele para até 50 MPa ele é 0,45, acima disso é 0,35. Tá bom? Aí aqui estão as equações, está aqui o KX, o KZ, né? A relação entre o braço de alavanca e a altura, e aqui a área de aço necessária, tá? Necessária. Tudo bem? Vocês lembram como dimensionar uma viga? Não. Não? Mas não mesmo. Então beleza. Não, então vamos calcular aqui a área de aço tipo em 2 minutos? Ó, 9h15, dá pra calcular em... Não, ele tá baixo não, tá doido. Vamos calcular rapidinho aqui, só pra vocês lembrarem? Vamos deixar essa tabelinha aqui pra recordar. Deixa a calculadora aí pronta. Vocês têm calculadora? Vendi. Só celular. Não, mas tu fala tipo assim, calcular a altura útil desde o início? Não, só calcular a área de aço necessária. Só pra lembrar como a gente faz esse cálculo, porque a gente vai fazer um procedimento parecido quando a gente considerar o concreto protegido. Gente, só precisa de um, vocês não se mobilizar não. Eu estou tentando achar a minha, só isso mesmo. Pelo jeito também não sei estar bem. Aceito. Achou? Ótimo. Tá, então deixa aí pronto. Gente, só para lembrar, né? A gente tem aqui as propriedades da seção, beleza? E aí a gente quer calcular aqui basicamente qual é a nossa área de aço, né? Se a gente tiver aqui uma viga de 10 metros de comprimento e essas cargas aqui adotadas. Nosso concreto é um FCK 30, vamos adotar aqui um CA 50 também. Pensei que estava bem apoiado, se fosse gastado. Aí a gente teria, se fosse bem gastada, né? A gente teria que calcular a armadura, né, pro engate, que é a região de maior momento. Teria que calcular também de menor momento, mas hoje começou um exemplo, né? Assim só. Então, gente, só pra gente lembrar aqui rapidamente, eu não vou entrar em toda a teoria disso de concreto, porque esse aqui a gente não é concreto não, tá bom? É só pra lembrar como a gente usa as nossas tabelinhas adimensionais. A primeira coisa que a gente calcula, pessoal, é a nossa carga, né? Então, vou botar aqui a carga característica. Eu somo elas todas, então vai ser a carga de peso próprio, que a gente já havia calculado, a carga de sobrecarga e a nossa carga acidental. E limite último eu somo todo mundo, então 8, na verdade aqui é 4, né? Então a gente tem aqui 4, mais 8, mais 4, dá 8 mais 8, dá 16. 16 kN/m. Então uma tonelada, 1,6 toneladas por metro. Nosso momento solicitante, ele é dado por quem? Como é uma viga biapoiada, pessoal, ele é quanto? Que é quadrado sobre 8, né? Todo mundo lembra disso, né? É ao quadrado sobre 8. Como é o solicitante de cálculo, então 1,4 vezes o que era ao quadrado sobre 8. Então 1,4, a nossa força deu 16, o L é 10, pronto, quanto dá isso daqui? Corta, dá 2, dá 100, 200, 1,4, 280, né? Acabou? 280. Eu estava prestando atenção no que você está fazendo. Ele se fez calcular. 280 km. Calculou? Aí o Alexandre. 280. Eu tô prestando em você. É de comer? Meu Deus. Acho que vocês estão muito focados aí, que vocês não estão vendo. É. Tá gravando, não, tá gravando ali. Tá? E aí, gente, pra gente determinar a área de aço e os coeficientes, a gente precisa do nosso braço de alavanca. Braço de alavanca não, perdão, altura útil. A altura útil, pessoal, quando a gente não tem a classe de agressividade ambiental, etc., geralmente a gente chuta, né? A altura útil, geralmente, tá? 0,9 vezes a altura. H. Tudo bem? O nosso H é 40, então a gente vai dar em torno aqui de 36 centímetros. Bacana? A gente já usa o primeiro valorzinho, KMD, coeficiente adimensional que vai estar relacionado às condições geométricas. Ele é o MSD, dividido pelo BW, D ao quadrado, FCD. Vou deixar tudo, pessoal, em kN e centímetro, para facilitar. Então aqui eu multiplico por 100, então 280 vezes 100, que esse aqui está em metros, né? O nosso BW 40 centímetros, o nosso D ao quadrado 36, o nosso FCD, pessoal, isso daqui em kN centímetros quadrados, ele é 3 kN centímetros quadrados. Então 3 dividido por 1,4, isso daqui dá quanto? Foi muito rápido, tá? 0,25. 0,25?
Tá, então, gente, isso daqui tá na nossa tábua, né? Da nossa planilha, né? Nossa, que exercício interessante, mas enfim. Nossa, foi muita cagada isso, na real. Então, gente, a gente tá aqui no nosso limite, ó. Então, para o concreto de FCK 30, bateu aqui no limite, tá aqui o nosso KX e KZ. Eu poderia só calcular o KX, que eu já sei o KMD, e o KZ por essa forma. Eu vou usar na tabelinha direto. Eu olho na tabelinha, procuro esse valor. 0,250, tá ali, ó. Tá aqui o nosso KMD, vocês estão para ler direito, KMD. Aqui é o KX e aqui o KZ. Tá aqui 0,250, aqui o KX, KZ. Beleza? KZ. Então, anota aqui, o KX então deu quanto? 4,8. 0,4. Não, 4,8. 4,8, tá? Ele deu abaixo, pessoal, de 0,45, deu abaixo, então a gente está no limite. Isso aqui, gente, é limite do domínio 3, tá? Limite do domínio 3. Acima disso, entra no domínio 4, a gente não quer. Tá? E o nosso KZ deu quanto? 0,2. Aí no caso, se aí tivesse entrado no 4. Aí teria que alterar alguma Aí propriedade. altera. Poderia ter aumentado o FCK, aumentar a altura útil. Tá bom? Ou diminuir o vão ou limitar a carga, que são fora de questões do projeto. Né? E aí aqui, pessoal, para concluir então a aula de hoje, a nossa área de aço necessária é só jogar nessa equaçãozinha. Temos o momento solicitante, temos a informação do KZ, a nossa altura útil e a tensão da armadura. O momento solicitante ele deu 280, né? Vezes 100. Nosso KX 0,821, mudei 36. E a nossa armadura, pessoal, vai ser 50, né? 5, Vai ser 50 dividido por 50. 1,15. Dá quantos aqui? 21,79. 21,79 centímetros quadrados. Tá, pessoal? Então a gente precisa basicamente... Não risquei. A gente precisa basicamente de quase 22 centímetros quadrados, né? Para botar nessa seção aqui. Será que cabe 22 centímetros quadrados? Teria que ver se a gente teria espaço suficiente, né? Para armazenar. A bitola de 20 mm dá quanto de área? 2, né? Então precisaria ter basicamente... Não, acho que é a bitola 16 que dá 2. Divide então 22 por 2, dá 11. 11 barras de 16. Eu acho que a gente não consegue alojar 11 barras de 16 ali. Ou seria 6 ou 7 barras de 25, que é muita coisa mesmo. E assim, pessoal, como eu falei com vocês nas aulas atrás, né? A gente vai abrir a planilha e vou mostrar para vocês. Essa viga com essas características, ela ainda falha por flecha excessiva. E aí, gente, essa que é a parte legal, né? Eu vou perguntar para vocês aqui. Estamos no domínio 3, né? Quanto vocês acham de armadura ativa seria necessário para igualar isso aqui? Tem ideia? Está gastando 22 centímetros quadrados de aço passivo. Quanto que seria para o aço ativo? Mostrando a proteção. Em torno de 3 vezes menos. Divide por 3 aqui então. 6, 2, 18, por 7 centímetros quadrados. Bacana? E aí eu vou mostrar para vocês como dimensionar então na aula que vem. Combinado?